E o atacante do Flamengo, Pedro, deve voltar a jogar na próxima semana e a partida pode ser na Libertadores. E o capitão do Flamengo, Gerson, ganha novo diagnóstico e a notícia não é das melhores. O jogador corre risco de ficar de fora de mais uma estreia pelo Mengão. O Flamengo tem recorde negativo e fecha primeiro trimestre com o maior número de problemas musculares dos últimos 5 anos. E nesse vídeo eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar aquele like. Bom, a melhor notícia da semana para o torcedor flamenguista foi que o Pedro já saiu das mãos do departamento médico, não está mais naquele boletim semanal que o Flamengo emite, mas ele ainda não tem uma data definida para o retorno aos gramados, né? Ele não tem assim, o Pedro vai voltar no jogo contra time tal, no dia tal. Não tem isso. Porém, ele vai passar aí por treinamentos específicos e tudo vai depender da resposta que o Pedro vai dar nesses treinamentos. Ele já vinha fazendo trabalho em campo com bola algumas semanas, inclusive ele tinha postado vídeo, o Flamengo tinha postado vídeo desse momento de treinamento do Pedro, e tudo vai depender do que vai acontecer nesses treinamentos. Se o Flamengo entender que o Pedro está apto a jogar já com o restante da equipe, ele tem grandes chances de estrear pelo Flamengo contra o Central Córdoba, jogo esse pela Libertadores, segundo jogo da Libertadores do Flamengo, que vai ser no Maracanã. Ou seja, não vai ter aquele desgaste de viagem com avião, com ônibus. Então ele não teria, pelo menos, a exigência física nessas viagens. Então há uma possibilidade dele estrear pelo Flamengo nesse jogo da Libertadores. Mas, obviamente, não há possibilidade alguma do Pedro ser titular nesse jogo, beleza? Ele vai fazer aquilo que o Flamengo vem fazendo durante a temporada, que é o chamado controle de carga. O Flamengo vai dar minutagens para ele, por quê? Ele pode estar com o físico totalmente bom, 100%, os músculos em dia, aquela coisa toda, mas existe uma coisa que a academia não vai dar jeito, que é o ritmo de jogo. E para ele ter ritmo de jogo, ele precisa de minutagem. E isso não é possível jogando logo como titular no primeiro jogo. Ele vai ter que entrar aos poucos. Então, o primeiro jogo, por exemplo, se tudo der certo dentro desse cronograma que o Flamengo está planejando para o Pedro, ele entra faltando 15 minutos. Na próxima partida, por exemplo, ele pode entrar faltando 10 minutos. E assim, ele vai pegando ritmo de jogo. Porque uma coisa é o treino e a outra coisa é o jogo. Você, que já jogou futebol, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, há esse otimismo por parte do Flamengo com que o Pedro esteja à disposição já na próxima semana. Mas digamos que se ele não estiver à disposição para o retorno contra o Central Córdoba pela Libertadores, ele pode estrear no domingo contra a Juventude, que também o jogo vai ser no Maracanã às 9h30 da noite. Então tomara que isso dê certo, que o Pedro volte logo a jogar, mas se não voltar nessa semana, não tem problema nenhum. O importante é que ele esteja à disposição do Felipe Luiz e 100% fisicamente, beleza? Ritmo de jogo ele vai ter, normal, com a minutagem, mas tomara que o Pedro volte logo a jogar dentro das suas condições físicas. Mudando de assunto, vamos falar do Gerson, que tem uma coisa estranha com o Gerson, cara, pelo menos na minha opinião. Por quê? O Flamengo fez exames com ele depois que ele retornou da seleção. A seleção disse que ele não tinha lesão. O Flamengo fez exames de novo e disse que ele não tinha lesão. Mas uma dor na coxa, que já dura mais de 2 semanas, é no mínimo estranho. Se não for 2 semanas, é perto disso, tá? Que ele tá com essa dor na coxa. Então, não esteve à disposição do Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro e é praticamente incerto que ele vai estar na viagem para enfrentar o Deportivo Táchira na Venezuela. Principalmente, como eu falei, a logística dessas viagens, elas exigem muito da parte física do jogador. Então, se o jogador não estiver bem fisicamente, não tem por que ele viajar. Só vai prejudicar o cara. Então, ele ainda não treinou com o restante da equipe, está fazendo trabalhos específicos lá no CT do Flamengo, e é muito, muito difícil que ele viaje para enfrentar o time da Venezuela. E aí, se o Gerson não viajar para a Venezuela para enfrentar o Deportivo Táchira na estreia do Flamengo na Libertadores, e ele vai ficar treinando com a delegação no Rio de Janeiro, e aí, se ele estiver bem, ele vai se juntar ao restante do time que vai enfrentar o Vitória no domingo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E a logística do Flamengo para essa semana vai ser o seguinte: quarta-feira tem a viagem para a Venezuela, né, para a estreia da Libertadores. Depois, sexta-feira, tem a viagem para Salvador. E aí, no sábado, eles vão fazer um treino lá no CT do Bahia. Domingo, após o jogo contra o Vitória, o Flamengo então retorna para o Rio de Janeiro. Essa daí é a programação
da semana do Mengão. E aí, continuando falando de lesão, o Flamengo tem um recorde aí, né, uns números muito ruins, negativos. Por quê? O Flamengo fechou o primeiro trimestre de 2025 com o maior número de problemas musculares dos últimos 5 anos. E o Felipe Luiz falou a respeito. Inclusive, o técnico do Flamengo atribuiu o estilo de jogo que o Mengão faz agora com as lesões. Ele está ciente de que ele está exigindo muito fisicamente dos jogadores e que as lesões podem acontecer também por causa do estilo de jogo do Flamengo. Ele está ciente disso, a diretoria está ciente disso e o torcedor tem que estar ciente disso. A gente quer um jogo bonito, um jogo com pressão, de marcação muito forte, intensa. Esse é um risco que o Flamengo vai correr, infelizmente, de lesões. E aí, dos 10 problemas do departamento médico rubro-negro até 31 de março, 9 foram musculares, sendo 8 na posterior da coxa. Então, o Flamengo tem esse problema de questão de lesão, não é de hoje, não é só do ano passado. A gente tem problemas de lesões com jogadores. Ano passado a gente não tinha essa questão de intensidade de jogo com o Tite, mas a gente teve uma porrada de jogadores no departamento médico. Um exemplo disso é o Pedro, o Vina, que a gente perdeu e foram jogadores que a gente sentiu muita falta ao longo da temporada. Essa bem é a tabela, olha, do primeiro trimestre do Flamengo com relação a problemas médicos. Você pode ver que em 2021 foram 11 baixas, dessas 11, 5 foram musculares, 2022 foram 9, 3 foram musculares, 2023, 12, 4 musculares, 2024, 4 lesões, 3 sendo musculares. Esse ano, que é o recorde aí, né, negativo, de 10 baixas do Flamengo, nos 3 primeiros meses, 9 foram musculares. A gente teve uma reformulação no departamento médico, veio gente que, aos olhos do BAP, pelo menos, eram mais profissionais do que os antigos profissionais do Flamengo, né? E vamos ver o que, vai acontecer. Claro que a gente tem que entender que lesões são ossos do ofício, o jogador entende, comissão entende, torcedor entende, mas o Flamengo tem que se precaver, porque esse ano, cara, tem muita competição importante, tem que fazer os controles de cargas essenciais para os jogadores. Se for para poupar jogador em Copa do Brasil, tem que poupar. Se for para poupar jogador em Libertadores, vai poupar, porque pelo visto, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, principalmente com questão de viagem. Então vamos ver o que vai acontecer. O bom e o importante é que os jogadores estão se recuperando, né? Apesar de estar demorando um pouquinho, mas estão se recuperando. E eu creio que o Flamengo vai conseguir vencer esse problema chamado lesão. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like. Valeu, nação. Até a próxima.